Olá pessoal, que prazer em revê-los novamente. Mais um programa Mindset do Empreendedor. Meu nome é Márcio Gonçalves e hoje eu tenho muito orgulho e satisfação em trazer para vocês grandes informações. Por quê? Trata-se de um mercado grande no Brasil, no mundo inteiro. E o Felipe eu tive o prazer de conhecê-lo no Café Empreendedor, aqui na CIRP de Ribeirão Preto, onde nós participamos toda terça-feira de manhã. E ele tem uma escola, a Self English, que é uma escola online com um projeto completamente inovador de conhecimento, de ensinamento, de processos para se aprender inglês. Então eu tenho certeza que ele tem muito para contribuir para a gente. Ele é jovem, mas é formado pela USP, conhece o mundo inteiro, já viajou o mundo inteiro. A maioria dos professores são aqui no Brasil, tem alguns professores fora em alguns países, e ela está cada vez mais tomando um montante, um tamanho muito grande, com uma metodologia diferente. Mas Felipe, muito obrigado por você estar nos recebendo aqui na sua empresa. Obrigado, eu. O intuito do nosso programa, o Mindset do Empreendedor, é tanto para o jovem, quanto para aquele jovem empreendedor, ou aquele que está querendo começar, quanto para aquele empreendedor que já está há um certo tempo na sua vida, na luta e na luta. Nós sabemos que aqui no Brasil não é fácil você ser empreendedor. Você sabe muito bem, até porque você tem a formação, você é pós-graduado pela USP na área de Economia e Administração. Então você sabe o tanto que é difícil aqui no Brasil você conduzir e empreender. O nosso programa tem 5 perguntas básicas, tá? Você vai ficar bem à vontade, fale o que você quiser. Eu quero que você contribua para os nossos amigos aqui que estão escutando, tá? Abra seu coração, diga coisas que você nunca falou para ninguém, porque certamente o que acontece? O que você passou, alguns vão passar ou já passaram e vai reforçar o aprendizado. Então a primeira pergunta que eu falo é o seguinte: você desde pequeno, desde jovem, já tinha esse espírito empreendedor? Ou em determinado momento na sua vida, você falou, a partir de agora você é empreendedor? E quando foi? Então vamos lá. Primeiro, Com certeza. Obrigado, Márcio, pela oportunidade de estar aqui com você, né? Compartilhando um pouco de ideias aí. Eu adoro ensinar é minha profissão, né? Eu ensino aí tanto inglês quanto empreendedorismo, especialidade em economia também, né? Tenho uma consultoria financeira, então assim, eu transformo pessoas em empreendedores. Interessante. Mas voltando à sua pergunta, depois a gente chegar lá, se eu nasci empreendedor, com certeza não. Eu acho que ninguém nasce empreendedor, mas eu tive, acho que, a sorte, ou fui abençoado de nascer numa boa família, né? Uma boa família. Eu posso dizer que o maior empreendedor foi o meu pai, porque até os 16 anos dele, ele estava na roça ainda e era um semi-analfabeto. Quando ele decidiu explorar o mundo aí, estudar, e começou a estudar por conta, né, alguns materiais, e aos 21 anos ele estava já iniciando o curso de engenharia na Unicamp. Então alguém que conseguiu sair de quase semi-analfabeto aos 16 anos para um curso de engenharia na Unicamp, em 5 anos, eu acho que foi uma grande vitória que ele fez. E ele colocou dentro de casa, acho que essa importância da educação, que foi o que transformou ele, que tirou ele da roça e levou ele para uma universidade, e aí ele conseguiu, né, crescer. Então eu tive a sorte, talvez, de nascer nesse ambiente onde a educação sempre foi muito valorizada desde que eu nasci, desde a minha infância, né? Sempre olhando por esse lado da importância da educação, dando valor para a educação. E acho que isso que me conduziu. Não necessariamente educação em empreendedorismo, mas em aprender, em se desenvolver. E eu acho que a base de todo empreendedor é essa. É você ter uma vontade de aprender coisas novas, de se desenvolver, de estar sempre querendo ir além, né? Porque o empreendedor, ele tem ali uma casca do que se sabe, mas ele quer ir além, né? Ele quer ir além daquilo que se sabe, ele quer fazer alguma coisa nova. Então, acho que eu peguei isso lá de trás da minha família. Mas, assim, o que eu quis ser, né? Eu queria ser cineasta, não tinha nada a ver com empreendedorismo. Eu queria fazer filme, olha só. Eu queria ser cineasta, então interessante. Não tinha nada a ver. E eu mudei a minha cabeça
num determinado momento, quando eu fiz um serviço voluntário durante 2 anos na Amazônia. Eu fiquei 2 anos como um missionário lá. Eu fui querendo ser cineasta e voltei querendo ser empresário. Mas por quê? Num determinado momento, bem no meio da minha missão, 1 ano de missão, um líder lá parou e falou assim: olha, você precisa buscar uma profissão que te ajude a ter uma boa família, que te ajude a ter tempo e que te ajude a poder servir outras pessoas, servir a comunidade. Eu sentia que com a profissão de cineasta eu ia ter uma dificuldade com a minha família. Eu achava que eu não conseguiria, não sei se está certo ou errado, mas pelo que eu vejo aí, né, muitos artistas têm uma certa dificuldade com a gestão da família, né? Então, para mim era uma coisa muito valorizada. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de que eu não vou ser cineasta, eu vou ser um empresário. E quando eu voltei, eu decidi, então, prestar vestibular para a área de economia, né? E não mais de ciências. Eu já tinha prestado antes, e aí depois, quando eu voltei, eu decidi mudar o ramo e entrar na área de economia. Daí eu entrei na USP e dali para frente segui isso e adorei o curso e sigo isso até hoje. Ô Felipe, eu estou me segurando aqui porque eu vou te falar uma coisa. Primeiro, começamos mais um programa. Se o início é isso, imagina para frente. Você deu uma aula aqui que eu aprendi. Você conhece Napoleão Hill? Napoleão Hill, ele dizia o seguinte: você tem pernas, olhos, braços, ouvidos igual todo mundo. Por que você não chegou lá? Por que você não fez o que tem que ser feito? Por que você não adquiriu aquilo que você quer? E principalmente quando você sabe o que você quer. Então, as condições, independente de razão, qualidade social, qualidade financeira, todo mundo tem condições de chegar lá. Isso que você me falou do seu pai, que aos 16 anos saiu da fazenda, saiu da roça, para aos 21 passar no Unicamp Engenharia Química, não é para qualquer um. Ou seja, você modelou, você se espelhou no seu pai. E aí, sem ajuda, você não teve ninguém que financiasse, você não teve BNDES, você começou a universidade, a USP, e hoje você está aqui. Felipe, a segunda pergunta é o seguinte: nós vamos fazer uma analogia com pão com ovo. Quando você começou, qual que era o seu mindset? O que você pensava na época? O que você sentia? Quais eram os seus sentimentos? Que crenças você tinha naquela época para iniciar o seu primeiro negócio? E outra coisa que é de suma importância: quais as ferramentas que você tinha? Você já era formado na USP ou não era formado? Quando startou isso daí? O que você tem para falar para a gente aqui e dar um ensinamento para essa turma que está com a gente? Legal, vamos lá. Como eu falei, eu já tinha decidido ter um negócio lá no meio da minha missão. Depois entrei na universidade. Logo no primeiro ano da universidade, eu já comecei a procurar coisas para entender. E logo no primeiro semestre eu li um livro chamado Free Economics, que chamou muito minha atenção. Tinha um modelo de negócio que eles tinham testado lá nos Estados Unidos, que o cara fazia umas rosquinhas, levava nas lojas, nos estabelecimentos, deixava a rosquinha e deixava uma plaquinha. Né? Ó, custa $1 a rosquinha. Pega a rosquinha e deixa $1 lá. E beleza. E o cara conseguiu crescer com isso. Mas mentalidade de americano, né? Não sei. Eu falei, eu vou testar aqui na USP, né? Uma universidade pública, boa, pessoas honestas, né? Vou testar. Aí eu falei, comecei a trazer chocolate lá da Amazônia. Comecei a importar um chocolate, uns docinhos gostosos que tinha lá. Importava o chocolate, botava na cestinha e escrevia lá, R$1. Né? Deixa aí R$1, depois eu volto para ver. Né? Eu deixava 10 chocolatezinhos para ver, testar. Voltava lá, não tinha nem chocolate nem dinheiro. Não tinha mais nada. O país! Então, aí eu já aprendi que não funcionava, né? Esse modelo de negócio deu certo lá, não dava certo aqui. Quer dizer, nem na USP isso funcionava. Eu não sei se o pessoal achava que era brincadeira ou não, mas foi um teste para eu saber que não deu certo. Bom, aí eu falei, não vai dar. Eu já estava com um monte de chocolate, falei, vou tentar vender esse chocolate aqui mesmo, né? E aí eu saía, tentava vender na faculdade e tudo mais. As contas se pagavam, não dava lucro.
né? Então eu falo que esse foi o meu primeiro negócio que eu quebrei. Né? Assim, todo empreendedor tem que quebrar, faz parte do negócio. Interessante, olha só. Então, foi o primeiro negócio que eu quebrei, não deu certo ali. Depois eu me envolvi com uma empresa de marketing multinível chamada Amarelas Internet. Me envolvi lá, comecei a tentar esse modelo de negócio, também não deu certo. Né? Não consegui performar e a empresa quebrou também, nem está no mercado mais que eu saiba, também não deu certo. Então foi o segundo negócio que eu quebrei e depois a empresa quebrou junto, né? E aí eu decidi, falei, o que eu vou fazer agora, né? E na época eu sabia inglês, mas uma amiga chegou para mim e falou assim, eu estou indo fazer um intercâmbio, você não me ensina algumas coisinhas aí? Eu falei, te ensino. E ensinei ela de graça lá, né? Comecei a ensinar ela de graça e eu percebi que ela ficava encantada com as coisas que eu ensinava para ela, né? Nossa, era assim, e ele já tinha tentado outras coisas, já tinha estudado de outro jeito, e eu tinha aprendido inglês sozinho, ela sabia que eu tinha aprendido inglês sozinho, falou, como é que você fez? Eu fui ensinando as técnicas que eu fiz para aprender sozinho, ela ficava encantada com aquilo. Espera um pouquinho, você autodidata, você aprendeu sozinho, desenvolveu a técnica? Eu aprendi sozinho inglês, desenvolvi a técnica, depois eu conto ali como é que foi o processo para aprender, mas nesse momento que eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro dando aula. Porque ali eu ensinava de graça e a pessoa ficava encantada. Então eu peguei mais alguns para ensinar de graça também, para testar, para ver se eles gostavam, e eles adoravam. Eu falei, então tá aí, né, existe um mercado, eu vou começar a dar aula. E aí eu comecei a dar aula e aí deu certo. Aí foi o terceiro negócio então, que engatilhou, deu certo, cresceu e temos uma rede hoje com muitos professores. Ô Felipe, com certeza, teu início você teve para ser empreendedor, qualquer empreendedor, independente do ramo, tem que ser resiliente, corajoso, persistente e focar no teu objetivo. Você queria ser empreendedor. Não dava para desistir. Fantástico. Nossa, fantástico. Ó, se tiver alguém aí querendo desistir, 3, hein? 3. Mas vamos lá. Essa última não, a terceira pergunta também é bacana, você vai gostar. Hoje eu vejo que a tua empresa, a escola Self English, ela cresceu. Você tem em todo o Brasil a tua metodologia já implantada online e em alguns países você tem professores. Fantástico. Eu quero saber o seguinte, nós vamos fazer uma analogia que hoje a gente pode considerar a sua empresa um churrasco. Ou seja, cresceu, nós estamos comemorando, está conseguindo pagar as contas, tanto da empresa quanto do particular, você está desenvolvendo, você criou todo um processo de marketing e a empresa hoje podemos dizer que ela é um sucesso. Talvez não tenha ainda chegado, você vai falar aonde você quer, mas hoje ela já não é mais o pão com ovo, a gente pode falar que é um churrasco. Agora, em que momento que startou alguma mudança que você fez, ou você falou assim, agora eu vou partir para online, eu vou montar esse processo. Nesse momento, o que você sentia? O que você pensava? O que agregou a mais de conhecimento? Quais as ferramentas que você tinha a partir do momento que você montou a Self English e hoje ela é o que é? Então, vamos lá. Começou lá atrás com o processo de eu tentar aprender inglês, né? Fantástico. Eu passei por um processo muito frustrante de tentar aprender inglês, igual todo mundo tem na escola, ensino fundamental, médio, como eu falei, estudei sempre em escola pública, né? E não deu certo. Assim. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu decidi aprender inglês e comecei a perguntar para quem sabia. Comecei a perguntar, o que você faz para aprender inglês? O que você fez para aprender inglês? Como é que você fez? 2 respostas básicas. Ou morei fora, ou sou autodidata. Era difícil ouvir alguém falar assim, não, eu aprendi porque a minha escola me ensinou. Era muito difícil ouvir falar isso. Ou morou fora, ou era autodidata. Falei, morar fora ainda não está no plano. Então eu vou tentar aprender sozinho, né? E eu falei, mas o que eles faziam? Então eu comecei a observar que tinha uma série de técnicas, uma série de padrões. Aí eu incorporei aquilo na minha vida, né? E aprendi muito rápido. Né? E na mesma época eu tive 2 amigos que fizeram a mesma coisa, aprenderam muito rápido também. Um virou professor de inglês, o outro fez o TOEFL, foi fazer faculdade nos Estados Unidos, passou, mora lá até hoje. E daí que eu entrei em economia. Quer dizer, na verdade eu aprendi inglês antes de entrar na faculdade como autodidata. Então, quando eu decidi empreender, e essa menina, né, colega pediu para eu ensinar ela, porque eu já sabia, quer dizer, a oportunidade casou com algo que eu já tinha estudado lá atrás. Mas eu nunca imaginava
que eu seria professor de inglês na época. Imagina, eu sofria, né, com inglês quando estava no ensino fundamental e ensino médio, né? Era frustrante. Mas eu aprendi... Eu sei o que é isso. eu aprendi um método que salvou, né? Vamos dizer, um método que foi diferente, que resolveu o meu problema. Eu falei assim, pô... E aí resolveu o problema dela ali, e aí resolveu o problema de meia dúzia ali. Eu falei, esse negócio resolve mesmo, não é só eu. Tem um método que resolve. Então, eu comecei a estudar outros idiomas também, mas aí uma hora eu falei, não, cara, eu quero ajudar outras pessoas a aprender isso aqui. Agora então, eu comecei a ensinar. Me diz uma coisa, para você abrir a Self-English, com certeza uma ferramenta que te ajudou foi a formação na USP. Não. Você fez depois ou antes? Não. Começou? Não. Ou ela ampliou ainda mais aquilo que você já tinha na sua cabeça? A formação na USP, que foi em Economia Empresarial e Controladoria, com aplicações em Economia e Contabilidade, e ênfase em Políticas Públicas e Finanças. Quer dizer, teve uma formação muito boa. Aí o pessoal fala assim, mas você não atua na área? Eu falei, cara, eu sou empresário, eu uso tudo na minha empresa. Tudo que eu aprendi lá na faculdade, eu uso na minha empresa, né? Então faz parte de todo esse conhecimento. Hoje eu tenho uma outra consultoria também, presto consultoria, mas eu acredito que eu uso a minha profissão. Aquilo que eu aprendi lá na faculdade, eu implanto, né? Aplico para fazer a gestão da empresa. Mas o produto final é o curso. É o curso. O produto final é o curso, né? Então, toda essa parte de teorias econômicas, ela está no meio, né? Ela gira em torno das questões de marketing, das questões de RH, de administração, tudo está no meio. O produto final é o curso. Então, foram duas coisas que se aglutinaram, se juntaram para acontecer o que tem hoje, né? Mas foram coisas separadas. Eu acredito que o crescimento ele acontece assim, né? São aglutinações, né? Os crianças nascem assim também, né? O bebê também nasce assim, né? E são aglutinações. Então eu acho que assim, você vai ficando maior cada vez que você vai conseguindo trazer recursos de fora, incorporando, né? Depois você envolve tecnologia, né? Você envolve outras pessoas, né? Que vão fazendo parte. Então o crescimento é uma aglutinação de uma série de conhecimentos. Então naquele momento do nascimento, tinha o conhecimento do inglês, a vontade de empreender, e um pouquinho de conhecimento ali, porque estava no primeiro ano da faculdade quando isso começou, né? Então, estava no começo da faculdade quando eu decidi dar aula. E, na verdade, a escola mesmo começou a surgir depois que eu terminei a faculdade. Durante esse tempo, eu me mantive dando aulas, e eu casei, mantive eu e minha esposa dando aulas de inglês, né? Quer dizer, ainda na faculdade eu casei, e a gente dava aula, eu tinha meus horários, ela também aprendeu a dar aula, então eu ensinei ela, teve os horários dela, e a gente se manteve assim, até o final da faculdade, quando a gente decidiu mesmo abrir a escola e começar a expandir. Eu brinco com os amigos mais íntimos que uma das ferramentas fantásticas para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional chama-se família. Quem tem uma família tem muita responsabilidade, ou deveria ter. Isso também é uma ferramenta. Mas certamente você já tinha todo o processo, já tinha um módulo, já tinha o conhecimento. Agora, quando você startou a empresa, realmente foi logo após que você já tinha a ferramenta da faculdade, que isso foi fundamental. E aquilo que você está falando aqui, conhecimento é fundamental. Hoje, me corrija se eu estiver errado, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do conhecimento e nós estamos na era do network. Se você não tiver esses três, dificilmente você vai para algum lugar. Por exemplo, network, eu estou aqui, pedi ajuda, pedir a tua colaboração, porque esse programa é um programa de crescer e contribuir sempre. De que jeito? Com a sua experiência, com a sua vontade de passar para aqueles que estão nos ouvindo. Agora vamos para a quarta, que é fantástico. O Felipe, quais são as características que você acha muito importante, principalmente no empresário, no empreendedor hoje, que precisa ter e que você tem? Legal. E se tiver alguma qualidade, eu quero que você abra o coração, tá? Se tiver alguma qualidade que você precisa melhorar, fale. Que independente do sucesso que você já tem, com certeza você é bom nisso, mas fala assim, ó Márcio, esse aqui eu estou me aprimorando, esse aqui é a minha maior dificuldade. Porque às vezes essa dificuldade que você tem, é aquele colega amigo nosso que está aqui escutando, ele também tem. Então vocês vão trocar conhecimento e falar assim, caramba, é isso que eu preciso fazer. Legal. Ainda quando eu era missionário, estava lá em Manaus,
um dos líderes, né, também falou assim, perguntaram para ele como é que ele conseguia liderar uma organização tão grande. Ele falou o seguinte: olha, eu ensino princípios corretos e deixo que as pessoas se governem. Interessante, né? Isso eu incorporei para mim e isso que eu passo dentro da minha empresa. Nós somos uma rede hoje com 60 professores. E você delega? Delega. Interessante. Né? Ensina princípios corretos e deixa as pessoas se governarem. Hoje nós somos 60 professores, chegamos a mais de 2.000 alunos espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, como você falou, que é pouco, porque o mercado de inglês aí, né, nós temos uma população de 200 milhões de pessoas, só 5% da população fala inglês. Nós temos um desafio de 190 milhões de pessoas que não falam inglês ainda no Brasil. Interessante essas né? informações. Então, assim, é muito pouca gente que a gente conseguiu ajudar até agora. A gente tem aí um mercado muito grande, muita gente para ajudar. Agora, os nossos professores, eles passam por um processo seletivo em que a gente avalia os valores, né? E quais são os valores que a gente usa, né, e ensina durante o processo seletivo todo. Sim. E depois? Independência, né? Liberdade, responsabilidade e proatividade. Esses valores a gente ensina, né? Independência, por quê? Porque a gente permite muita autonomia mesmo das pessoas, né? A gente trabalha, é uma escola que as pessoas trabalham em casa, pela internet, no horário que quiser, com flexibilidade. Então eles realmente têm muita independência e liberdade para ajustar da forma como quiser. Só que sem responsabilidade isso vira bagunça. Né? Então a gente tem uma série de quesitos para falar: ó, você quer fazer desse jeito? Pode fazer, mas tem essas consequências. Você quer fazer desse jeito? Saiba que existe essas consequências. Você quer fazer desse jeito? Saiba que existe essas consequências. Então assim, a gente dá um leque de liberdade muito grande, mas mostra as consequências de cada atitude para que a pessoa possa tomar a decisão e seja responsável pelas decisões que ela toma. Então se você quer agir assim, vai dar erro aqui, ó. Você vai se responsabilizar por esses erros aqui. Se você agir assim, é muito provável que vai dar certo assim, ó. Você não quer ir por esse lado aqui? E deixa as pessoas tomarem as decisões. Então a gente ensina princípios corretos e deixa que as pessoas tomem as decisões e se governem. E no momento que isso começa a dar certo, a gente fala: agora seja proativo, vai além, né? Desenvolve alguma coisa mais, ajuda mais alguém, faça algo que ninguém ainda fez. Isso que é empreender. Faça algo que ninguém fez. Isso que é empreender. Quebra a barreira, né? Vai além daquilo que todo mundo sabe. Quebra essa barreira e transporta isso. Isso é proatividade, né? E a gente dá muita oportunidade para as pessoas que são proativas. Ô Felipe, eu estou assim, muito impressionado com esse final aqui dessa pergunta. Por quê? Eu já sou uma pessoa mais madura, né? Tive mais de 20 anos em 2 multinacionais na área de saúde. E o gestor antigo sempre foi muito centralizador. Hoje, o gestor, lógico, tudo tem que existir hierarquia, eu penso assim, tem que ser respeitada e sempre a palavra final é do gestor. Mas a gestão está caminhando para isso que você falou. Uma pessoa que eu fiquei impressionado outro dia vendo um filme dele, você com certeza deve gostar dele, é o empresário Luciano Hang. A sala dele não tem sala, ele fica no meio de 1000 pessoas. E ele delega muitas funções. E esse tipo de gestão, eu acho para mim fantástico para o tempo que nós estamos. E é de suma importância quem está escutando começar a pensar dessa forma. É uma nova gestão que está caminhando. Agora, aproveitando, a última pergunta, não é nem pergunta, eu quero deixar você à vontade para falar da Self-English, mas eu quero que você faça 2 colocações. Primeiro, nós vamos colocar... Matias, tem condições de colocar depois o contato? Maravilha. Matias sempre vai participar, viu? Nós vamos colocar o contato da Self-English para quem quiser entrar nos cursos, lógico. Agora, e se alguém que fala inglês e quer conhecer a tua metodologia e fazer parte da sua equipe, eu quero que também você coloque. Pode ser? Professor? Isso. Tá. E se você puder falar alguma coisa a respeito disso, agora fique à vontade para falar da Self-English. Tá bom, então vamos contar um pouquinho da à vontade, que a história é mais interessante. Mas um pouco mais com relação à metodologia, o grande diferencial, Isso, eu acho que fez, né? Bom, o que fez eu aprender, como eu falei, foram técnicas autodidatas, eu percebi que aquilo lá funcionava para mim. Comecei dando aula, deu certo, os alunos gostavam,
passei para minha esposa, casei, deu certo, ela também deu aula. Quando terminamos a faculdade, decidimos abrir escola e começamos a recrutar os professores. E aí já começa o primeiro problema, né? Você começa a recrutar professor, você começa a recrutar pessoas que precisam de valores, como os seus, né? Como que a empresa defende, e precisa de fluência em inglês. E aí chegava a gente assim com diploma, né? E a gente não acredita em diploma mais, né? Tem que fazer o teste. E aí, assim, a gente queria pessoas fluentes. E, curiosamente, chegava um monte de gente com diploma que não era fluente. E um monte de gente sem diploma que era fluente. Olha que interessante. E aí, claro, a gente dava privilégio para quem é fluente, né? Se não tem fluência, não passa no processo seletivo. E aí a gente começou a crescer assim e a gente sempre perguntava para eles, bom, você que é fluente, como foi que você aprendeu? E, curiosamente, as respostas eram muito parecidas. Ou eu morei fora, ou eu era autodidata. Né? Então, as pessoas já se identificavam com a metodologia. Quando a gente passava a metodologia para o professor, então você vai usar essa metodologia, você ficava encantado. Nossa, foi o jeito que eu fiz, só não estava estruturado. Era o jeito que eu sabia, mas eu fazia de forma meio inconsciente. Sabe? E aí a gente conseguiu estruturar o método para o professor ter uma linha de raciocínio muito clara e conseguir passar isso para o aluno. Então, quando o professor passa para o aluno sabe toda aquela estrutura para aprender. E aí o resultado do aluno aprendizado é muito rápido. Então, assim, o nosso crescimento foi meio orgânico, é aluno que indica aluno. Porque o aluno que está acostumado a fazer um curso de 4 anos e começa a aprender em 6 meses, o que ele vai fazer? Peraí, Matias, não corta não, hein? Todo vídeo vai ter, Matias, não corta não. Um curso de 4 anos, em 6 meses ele consegue falar inglês? Exatamente. A gente leva o aluno ao nível que ele quiser, na verdade. Agora, existe um método estruturado e eu falo assim, essa é a velocidade que você precisa caminhar. Você aguenta essa velocidade? Nem todo mundo fala que aguenta. Entendeu? A gente dosa. Então eu falo assim, para você chegar nisso, você precisa correr essa velocidade. Você aguenta? Cara, não aguento. Então tudo bem, pode ser um pouco mais. Mas, se ele fala assim, não, tá até devagar, eu queria ir até mais rápido, então a gente faz. Porque é ele que determina a velocidade do curso. Não é o curso que determina a velocidade do aluno, é o aluno que determina a velocidade do curso. Esse é o princípio autodidata, ele aprende na velocidade que ele quiser. A questão é quanto que ele vai aplicar das técnicas que ele aprendeu. Mas o problema é que as técnicas normalmente são aplicadas da forma errada. A maioria das pessoas que estão estudando inglês aplica da forma errada. E eu te mostro com números isso. 90% das pessoas fazem aulas de inglês em algum momento da vida. Só 5% da população aprende. Se você tem um sistema que não funciona para 90% das pessoas, algo está errado. É culpa do aluno ou é culpa do sistema? Né? Então é isso, sim. Mas também não é culpa de ninguém, porque a maioria das coisas foi desenvolvida na década de 60, 70, é um processo de desenvolvimento e a gente deu sorte de começar aí ou não depois dos anos 2000, onde a tecnologia permite essa série de integrações e que hoje a gente consegue interagir com um monte de gente, consegue obter informações muito mais rápido. Então, assim, com certeza não daria para fazer o que a gente faz hoje 50 anos atrás. Né? Interessante, hein? Então, assim, hoje a gente tem tecnologia, uma série de coisas. Do mesmo jeito que a tecnologia se desenvolve, a tecnologia educacional também se desenvolve. Né? E como é que a gente chama tecnologia educacional? Método. Método que é aperfeiçoado, o método é aperfeiçoado e é uma tecnologia educacional, né, que a gente tem. E, enfim, aí os professores começaram a ensinar, os alunos começaram a aprender muito, porque a gente tem dois pilares, né? Um pilar é ter um motivo claro, ajudar o aluno a entender o que ele precisa, por que ele quer aprender. Por exemplo, a gente tem alunos que são doutores ali e querem estudar tese de mestrado, doutorado, querem fazer intercâmbio. Então, o tema do nosso curso é a tese de doutorado dele. Não é o verbo to be, entendeu? Porque às vezes o cara quer para isso, mas ele vai estudar uma série de coisas que não tem nada a ver com a realidade dele. Então a gente se conecta com a realidade dele. A gente já teve alunos engenheiros que precisavam de uma promoção. O cara quer a promoção, então a gente pega o inglês e pum, conecta a série de técnicas em cima do objetivo dele. Aí a esposa do amigo engenheiro que estava fazendo o curso falou, nossa, agora ele fica de madrugada lendo os manual da empresa em inglês. Então quer dizer assim, você conecta o inglês com algo que a pessoa gosta
E aí ele vai passar muito tempo envolvido com aquilo, porque ele não vê mais aquilo como um estudo, uma lição de casa. Ele vê aquilo como... Eu vou até fazer uma ponte. Fantástico. Vou fazer uma ponte seguinte. Nós, coach, tem o CIS Assessment, que é o estudo do comportamento. Ou seja, como você pegar um colaborador no lugar certo. Você trabalha, desenvolve aquilo que a pessoa quer. A pior coisa é alguém estar fazendo uma coisa que não pertence a ela. Não está dentro do mindset dela, dentro do coração, dentro do pensamento, dentro do espírito dela. Isso aqui eu achei fantástico. Você viu que dá para fazer um comparativo no meio empresarial? Aqui eu atendo a sua necessidade e não no geral. E eu vejo, realmente startups, muitas que não persistiram, que tinham um projeto para atender aquilo que o cliente realmente estava precisando. Ah, mas o geral, o normal, o pessoal atende no geral, aí desistiu. Você cresceu, a Self English está aí, atendendo naquilo que a pessoa precisa. E você tem que contratar a pessoa que tem as condições para aquele tipo de serviço. Ela vai se sentir feliz, ela vai desenvolver melhor e ela vai alcançar seu objetivo, tanto pessoal quanto profissional da empresa. E aqui o aluno que vem com você, ele vem, ó, eu preciso disso, você entrega aquilo que ele necessita. Mas, fantástico. De novo, Márcio, isso tem muito mérito da tecnologia, do boom da internet, da revolução tecnológica dos anos 2000. Vou dizer por quê. Se a gente pensar um pouco de história, antigamente existiam os artesãos que faziam produtos manufaturados, individualizados, né, e tudo mais. Aí veio a Revolução Industrial e começou com os produtos de massa. Então é padrãozão, pá, e todo mundo tem que usar igual. Henry Ford ensinou, né? Só que agora a gente tem a personalização em massa. Mas a tecnologia permite isso, né? Eu consigo, um aluno aqui em Ribeirão Preto, ter aula com um professor lá dos Estados Unidos, por videoconferência, individualizado a um custo menor do que ele teria numa escola, porque não tem estrutura nenhuma. Repete isso daí. Não, isso aqui eu não sabia que era assim. E tem um aluno aqui, pode ter um professor lá nos Estados Unidos, no momento que ele pode, na hora que ele quiser, vai atender as necessidades que ele precisa e com custo menor? Com custo menor do que numa estrutura. Porque a gente fala não tem mais. Estrutura, né? Quanto é que custa manter uma escola, uma universidade, uma estrutura física? Custa um absurdo, né? Quer dizer, a maior parte do que o aluno paga não é remuneração do professor, é estrutura física. O professor ganha mal, o professor reclama. Né? Todo mundo fala isso, né? O professor ganha mal no Brasil, porque vai tudo para estrutura. Né? E aí ele não consegue realmente passar, porque para sustentar a mesma remuneração baixa precisa de uma sala com vários alunos. E aí, se você tem vários, como é que você vai personalizar? Matias, dá um telefone aí, porque o povo vai ficar curioso, hein? Eu já estou, para mim e para meus filhos. Ô Felipe, isso vem o que está acontecendo no mundo. Hoje o e-commerce cresceu demais. Demais em uma empresa. As empresas, principalmente que vendem produtos de prateleira, que a gente fala no marketing antigo, é aquele produto pega e entrega, o e-commerce cresceu. Meu filho mais velho foi 3 vezes já para os Estados Unidos. Eu ainda não tive o prazer, a oportunidade de ir para lá, mas ajudei ele a ir. O que acontece? Ele falou, pai, lá tem, Matias, tem shoppings que estão fechando. Amazon entrega na porta da casa, com uma vantagem, né? No Brasil ninguém rouba. Né? Deixa lá a caixa, as pessoas chegam à noite ou ao final da tarde do trabalho, a caixa está lá e põe dentro da sua casa. Né? Até porque não são todas as casas também tem empregada, que lá o custo é muito alto. Enfim, você está dando informações que o mercado hoje está acontecendo, que é o e-commerce, é o digital. E através do digital você consegue personalizar, atender no momento melhor do cliente, do seu aluno, e ainda com um custo mais barato. O que está faltando vocês ligarem? Eu ver o e-mail, vai ser telefone e e-mail, né? Entrar em contato aqui com o Felipe e a equipe dele. Pessoal, Felipe, você tem mais alguma coisa para falar? Porque é muita informação, cara, que você passou. O pessoal vai ter que ver mais de uma vez para digerir tudo isso. Eu estou impressionado, para mim foi uma surpresa. Não, acho que quem quiser mais contato, então, mais informação, entre em contato. A gente oferece uma primeira aula gratuita, né? Primeira aula é gratuita, pode marcar e agendar, vou deixar o WhatsApp aí então. E faz a aula gratuita, conhece o método mais a fundo, os professores,
E com certeza vai aprender inglês aí, vai se desenvolver, né? Eu acabei de voltar de uma viagem por 9 países da Europa, visitei vários lugares ali e vi a importância do inglês. Infelizmente, né, o Brasil ele é uma bênção e uma maldição de ser um país de 200 milhões de pessoas. E aí a pessoa se fecha nesse mercado, né? Se fecha no mercado brasileiro e fala assim, se eu ficar só com português, eu tenho ainda 200 milhões de pessoas aqui para interagir. Né? Mas não é assim que a gente pensa fora do Brasil. Quando a gente vai para o Brasil, você parte de 200 milhões para 7 bilhões de pessoas, porque o mercado top mundial é em inglês. Né? Era curioso porque em vários países que a gente passava, você tinha a língua do país, você tinha a língua de grupos. No Brasil você não vê tantos grupos, mas fora... Tem sotaques, né? Vários grupos mesmo diferentes. Sim. Estrangeiros entre eles. Mas quando 2 estrangeiros se comunicam, é inglês. Né? Então, assim, muita gente perde muitas oportunidades internacionais por falta de inglês. Então, assim, e não precisa ser sair do país, não. As oportunidades estão na tela do computador. Né? Na tela do computador, porque a comunicação agora é global pelo computador. Então você tem acesso a artigos, você tem acesso a cursos internacionais de qualidades muito superiores, mas para acessar em inglês. Então eu falo assim, para se tornar alguém global com acesso ao mundo, você precisa de 2 ferramentas. Internet e inglês. Porque só com a internet você acessa o Brasil, você não acessa o mundo. Mas com a internet e o inglês você acessa o mundo. Fantástico. Felipe, meu irmão, obrigado pela essa força. Olha, eu estou muito contente, o pessoal, né, Matias? A gente só está pegando pessoal bacana que tem muito para contribuir. Você realmente deixou o seu tempo para contribuir para quem está lá. E para mim, eu falo para todo mundo, eu vou ser o primeiro que vai aprender. Até porque eu vou ver de novo, fazer algum comentário. E sensacional. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado, eu. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigado. Valeu, Matias.